Em nome do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba aí onde você está o Espírito de Deus, o Espírito do poder de Deus, da sabedoria, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito do Senhor. Receba o Espírito do Altíssimo e seja forte, seja resistente para enfrentar as lutas, para enfrentar o mundo, para enfrentar o inferno e para enfrentar a si mesma e vencer. Vencer tudo. Vencer tudo. Seja livre para vencer, minha amiga, meu amigo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Quando Deus criou os céus, a terra e também os seres humanos, Adão e Eva, a intenção de Deus é que o homem, o ser humano, vivesse por toda a eternidade aqui na terra. Toda a eternidade. Longe de qualquer tipo de mal, doença, enfermidade. Não existiria o mal, nem o bem nem o mal. A pessoa estaria sempre na presença de Deus. Se existe o bem é porque existe o mal. Se existe o mal é porque existe o bem. É ou não é? Não havia bem porque não havia mal. Deus era tudo para todos. O que aconteceu? Quando o homem se rebelou, a autoridade de Deus foi ultrajada. O homem virou as costas para o Criador e o homem, perdeu o contato com Deus e começou a fazer a escolha, a sua opção. A partir do momento em que ele comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele deixou de viver na comunhão com Deus. Porque na comunhão com Deus, ele não sabia o que era bem e nem sabia o que era mal. Então ele vivia em comunhão permanente com Deus. Permanente com Deus. Não havia altar, não havia fé, não havia sacrifício, não havia oferta, não havia nada do que a gente está acostumado a fazer. Por quê? Porque o homem vivia em comunhão com Deus. Ele era como uma criança, um bebê. Uma criança inocente, até a sua maturidade, quando ela deixa a idade da inocência, ela perde a sua beleza. Por exemplo, uma criança inocente, ela não tem nenhuma concepção, não faz nenhuma ideia do que seja bom e do que seja mal. Porque ela não sabe escolher, ela não sabe que tem escolha. Ou não é assim? Qual é a maior beleza de uma criança? A inocência. Então, uma criança que é inocente, ela é puríssima. Assim era o homem diante de Deus. Ele não tinha noção do que era bom nem do que era mal. Não tinha que escolher. A criança inocente não tem que escolher, ela não escolhe. É a mãe que escolhe para ela, é ou não é? Enfim, assim era a comunhão de Deus com o homem, ou do homem com Deus. E o importante é que, se o homem não tivesse cometido a transgressão, era Deus que iria conduzir a sua vida, que iria
escolher para ele, porque Deus conhecia a árvore do bem, conhecia o fruto da árvore do bem e do mal, ele sabia o que era bom e o que não era bom. Então ele e somente ele poderia fazer a melhor escolha, a melhor opção para o ser humano. E ele ia aceitar e ia viver uma vida em completa harmonia com Deus. Compreende o que eu estou falando? Mas o que aconteceu? Quando o homem quebrou essa harmonia, quando ele desobedeceu, então ele perdeu o governo de Deus sobre ele. Até então, Deus era o governador, era o rei, era o senhor da vida dele. A partir daquele momento que ele transgrediu, desobedeceu, então Deus deixou de ser o senhor dele. Deixou sozinho. Agora você vai escolher a sua vida. Você vai escolher o bem ou o mal. Você vai fazer a sua escolha, sua própria escolha. Então, a partir daí, a humanidade foi desenvolvendo sob o governo da vontade do homem. Você é responsável pelas suas próprias escolhas. Você casou mal, mas foi você que casou. Ninguém te obrigou a casar. Você que escolheu a pessoa errada para você. Não é assim? Então, quando você toma uma decisão errada, então as consequências serão desastrosas. É ou não é? É isso que está acontecendo em todo o mundo, que tem acontecido desde o pecado de Adão e Eva. Ora, é importante você avaliar a sua vida, fazer um retrospecto da sua vida, ver o que a sua vida tem sido até hoje. Até hoje. Como você tem vivido? Deus quer tirar você do Egito, do seu Egito. Deus quer tirar você do seu Egito. Ele quer tirar os espíritos que manipulam, que atuam na sua vida. Ele quer remover os imperadores que tomam conta da sua vida, da sua mente, que fazem você sentir dúvida, medo, preocupação, depressão, angústia, tristeza, vontade de se matar, vontade de acabar com a vida. Tudo isso são governadores que têm governado a sua vida. Quando você, que tem o direito de escolher, tem a opção de escolher, não, eu não quero esse governo. Eu não posso escolher um governo novo para toda a nação, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para os meus filhos. Eu não posso escolher um governo para os outros, mas eu posso escolher um governo pessoal para mim, só para mim. Aí entra o Senhor Jesus. Amém? Entra a pessoa do Senhor Jesus, que não é religião, não é filosofia. É a pessoa que foi tipificada por Moisés no passado. Ele foi o Moisés, digamos assim, para o povo de Israel. E Jesus é o nosso Moisés, que tira você da escravidão, que tira você do mau governo que está sobre a sua cabeça, que tira a espada dos governantes que estão sobre a sua cabeça. Porque uma vez que você aceita o Senhor Jesus como Senhor, como governo da sua vida, quando você começa a aplicar a sua vida sobre a palavra dele, obedecer a palavra dele, então você está livre dos governos, você está livre dos empregados, dos patrões, você está livre para voar de acordo com Deus. Amém? Isso que se chama realmente liberdade. Democracia não é liberdade, você sabe disso. Quando você entrega a sua vida ao governo do Senhor Jesus, a partir daquele momento, quando você entrega mesmo, não é
entregar a sua vida para a igreja, para a religião, nada disso. É quando você entrega mesmo a sua vida para Ele, quando você coloca a sua vida completa, a sua alma, o que você é, o que você pretende ser, o que você tem, o que você pretende ser, você coloca tudo no altar, então Jesus vem na pessoa do Espírito Santo e recebe a sua vida. Instantaneamente, quando isso é feito, o Espírito Santo vem sobre ela. Amém. Sabe por quê, minha amiga? É tudo por tudo. Sabe por quê? Porque Jesus disse que o Pai não nos dá o Espírito por medida. Em outras palavras, Ele não dá uma parte do Espírito Santo. Ele nos dá a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. Mas Ele só dá a totalidade do Espírito Santo quando Ele tem todo o nosso ser, toda a nossa vida, todo o governo da nossa vida para todo sempre. Então há pessoas que estão na igreja há muitos anos e que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Estão agarradas, estão amarradas a filhos, estão amarradas aos bens, ao patrimônio, estão amarradas ao sentimento de ódio, de mágoa contra fulano, beltrano, cicrano. Isso tudo impede essa pessoa de se entregar. Deus não aceita parte de você, ou é tudo ou nada. Nós estamos tratando aqui de vida. Eu não estou ensinando para você uma teologia, uma filosofia. Não, eu estou mostrando os problemas que as pessoas têm e a solução que elas também têm direito a participar. E quem toma atitude são vocês. Compreende o que eu estou falando? A sua vinda na igreja, frequência na igreja, é muito boa, fortalece a sua fé, mas se você não entrega a sua vida totalmente para o Senhor Jesus, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ah, mas eu já fui abençoado na oferta, melhorei a minha vida econômica. Você foi abençoada na oferta, mas a sua vida continua escrava. Você foi curada de uma enfermidade, mas você não entregou a sua vida, você tem uma outra enfermidade, que é a enfermidade da escravidão. Esse é que é o problema. Você não foi curado, você foi abençoado em determinada área da sua vida, mas seu casamento é um fracasso. É um problema, é um problema grave. E o pior, seus filhos estão vendo esse problema e vão colher os frutos dele. Porque você ainda é a governadora ou o governador da sua própria vida. Você ainda preside a sua própria vida. Então, não tem solução. Só tem solução quando essa vida imprestável é depositada no altar. Aí sim, se ela é depositada 100%, então vem a resposta de Deus e Ele passa a dirigir, conduzir a sua vida. Se você obedecer, então você será bem-aventurado. Se não, compreendeu o que eu estou falando? Eu estou tratando com vocês de vida nova. Eu estou tratando de uma vida completamente diferenciada da que você está vivendo. Se você é aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, aquela pessoa que acha que não precisa, não estou falando com você. Eu falo com aquelas pessoas que dizem: bispo, eu já estou cansado de sofrer. Desde pequeno, desde da minha inocência que eu venho gemendo por toda a minha vida. Eu me casei pensando que iria ser feliz. O meu inferno piorou, duplicou. Aí eu tive filhos pensando que ia ter companhia. Meus filhos
são um inferno para mim também. É um problema grave. Pense nisso. Só tem um jeito: fazendo de Jesus Cristo o seu Senhor, o seu governador, o seu presidente, o Senhor da sua vida. Amém? Bispo Macedo, meu nome é Cristiane e eu queria agradecer ao Senhor por ter a oportunidade de ter lido vários livros que o Senhor foi abençoado por Deus por escrever, e um dos livros que me deu a direção que eu estava precisando no momento, que falou muito forte comigo, foi Aliança com Deus. Eu estava passando um momento muito difícil na vida, tive algumas perdas, né? E naquele momento eu não conseguia entender o que estava acontecendo, né? E passei a ler. Ali eu consegui ver a diferença de Deus na minha vida. Então eu passei a praticar realmente essa obediência da palavra e minha vida voltou ao eixo, né? Eu voltei a realmente ter uma comunhão com Deus, e foi através do livro que eu consegui voltar a essa comunhão com Deus. Obrigada, Bispo. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. Ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nestes testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo. E o selo do Espírito Santo é um carimbo de Deus, dizendo, em outras palavras, olha, esse aqui é meu, ninguém toca. Isso aqui é meu. É Deus falando para o diabo, isso aqui é meu e ninguém toca. Então, o batismo com o Espírito Santo é a coisa mais importante na vida do cristão. É impossível sobrepujar as barreiras, dificuldades. É impossível a gente sobreviver neste mundo e manter a fé, a comunhão com Deus sem o Espírito Santo. Por isso, sempre nós estamos colocando aqui testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo, justamente para que elas venham motivar outras pessoas que não foram batizadas e que talvez estejam inertes, estejam esperando que isso venha acontecer naturalmente. Não. Você tem que correr atrás, você tem que buscar. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo você não encontra nas esquinas. O Espírito Santo não é uma boa ideia. Eu vou lá na igreja, agora eu vou receber o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus. É Deus. É a pessoa da Santíssima Trindade que a gente tem que buscar. Da mesma forma como a gente busca a salvação no Senhor Jesus, nós temos que buscar o Espírito Santo para manter a nossa chama, a chama da fé, acesa. Então você vai assistir agora, vai participar, vai ver, vai ouvir testemunhos de pessoas que foram batizadas e olha só o que aconteceu na vida delas. Eu me chamo Mona Lisa Lúcia e eu tenho 31 anos. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma jovem muito triste, muito amargurada, muito infeliz. Eu tinha problemas espirituais, tinha desejo de me suicidar, sonhava cometendo isso. E porque eu tinha, assim, eu cresci num lar muito difícil, né? O meu pai traía muito a minha mãe, e aí depois ele passou a beber muito. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, ela colocou um ponto final, né? Ela se separou do meu pai, tinha um vazio muito grande, eu queria preencher. Então, naquele momento que eu estava lá no baile, dançando, tudo, eu estava feliz. Mas quando eu chegava na minha casa, o vazio, uma tristeza enorme. Eu queria morrer, eu não sabia o porquê que eu existia. Em várias noites, eu chorava muito, perguntando, meu Deus, por que é que eu existo? Né? Por que é que eu vivo? Eu não tenho alegria nessa vida, né? E eu queria muito morrer. Até que o meu pai, ele ficou um período fora de casa, né? E ele começou a procurar a Igreja Universal.
ele procurou o trabalho da igreja, começou a frequentar as reuniões e ele começou a nos visitar, a saber como que a gente estava. Ele já não bebia mais, ele estava parando de fumar, e aí a minha mãe viu essa mudança e ela resolveu dar mais uma chance para ele, e ele voltou para casa. Vendo essa mudança, né, na vida dos meus pais, eles já passaram a se entender. Meu pai passou a dar mais carinho pra gente, pra minha mãe, a ajudar ela, né? E eu tive o interesse de ir com eles. E eu comecei a me entregar e a frequentar mais as reuniões. Eu me interessei por fazer parte de projetos, né, dentro da Igreja Universal. Até que eu ouvia falar, né, eu ouvia falar do Espírito Santo, e eu tinha muita sede, eu tinha muita vontade, eu tinha um desejo enorme por receber o Espírito Santo, por ter o selo de Deus na minha vida. E eu comecei a buscar, eu comecei a ler a Bíblia, eu lia a Bíblia todo dia, eu buscava todo dia, até que eu recebi o selo. Naquele momento o Espírito Santo veio sobre mim. Foi uma experiência maravilhosa que eu jamais vou me esquecer na minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje. É um amor muito grande, um amor que não cabe dentro da gente, um amor que eu não tinha encontrado em nada e em ninguém. Eu encontrei naquele dia. Dentro de mim, adorei, louvei a Deus como eu nunca na minha vida tinha. Foi algo de espírito, não foi uma emoção. Foi algo no meu espírito mesmo. Uma alegria, uma certeza, uma força. E aí eu passei a ser uma outra Mona Lisa, né? Eu pude servir de fato a Deus. Então eu já não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão, aquele complexo. Eu já não era uma pessoa, quando passo por algum desafio, alguma coisa na minha vida, porque a gente passa, mesmo depois que a gente recebe o Espírito Santo, que a gente tem um encontro com Deus, a chuva ela cai para todos, né? O sol nasce também para todos, e a gente passa por momentos difíceis também. E mesmo nesses momentos difíceis, o Espírito Santo, ele me consola, ele me guia, ele me dirige. Eu tenho a certeza dentro de mim que ali eu não estou só, que ele é comigo e que eu vou vencer a tudo, assim como ele venceu. Meu nome é Fabiana Bonifácio, eu tenho 39 anos e cheguei na Universal ainda na infância. Meus pais frequentavam a igreja e assim foi que eu conheci a Igreja Universal. Durante a infância estava tudo certo, né? Meus pais iam para a igreja, eu ia também, mas não tinha compromisso nenhum com Deus e fui crescendo assim, indo para a igreja por ir. Eu ia por ir. Ia porque meus pais iam, porque eu não queria chateá-los, mas não tinha compromisso nenhum com Deus. E na adolescência foi ficando difícil, né? Eu sentia muita solidão, eu sentia tão sozinha que quando eu ia dormir, se eu saía da sala para o quarto, eu já me sentia só. O tempo foi passando, eu comecei a namorar e me envolvi muito com esse rapaz sentimentalmente, gostava muito dele e esse relacionamento não deu certo. Ele me deixou. E aquilo que era solidão virou um buraco negro. Mas eu sabia um caminho para me livrar daquele buraco negro. Eu sabia como sair dali. Então eu fui procurar Jesus na Igreja Universal, que era onde eu tinha ido desde a minha infância. E eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a orar e me entregar de verdade. Ir na igreja porque eu queria estar ali, porque eu queria ter um encontro com Deus, porque eu tinha um objetivo na vida, né? Que era ser feliz. E num dia eu estava na igreja, era um dia de muita chuva. E o pastor estava arrumando o som lá e ele começou a buscar o Espírito Santo. E o pessoal foi chegando, mas ele já estava buscando o Espírito Santo,
porque já era o horário da reunião, né? E a gente estava todo atrasado por causa da chuva. E eu cheguei no horário da busca. E ali ele estava cantando uma canção assim, que pedindo para o Senhor Jesus fazer ele feliz. Eu falei, cheguei na hora certa. E naquele dia eu recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo fez morada em mim naquele dia. Eu deixei de ser triste e quando eu saí daquela reunião, quando eu saí daquele culto, eu já não via mais aquela Fabiana sozinha. Eu já não via mais solidão na minha casa. Eu já comecei a ver beleza nas outras coisas, beleza no meu trabalho, beleza na minha casa, tudo era bonito. Tudo era bonito, tudo era bom, tudo era diferente daquilo que eu via um dia antes. Um dia eu era triste, solitária, angustiada. No outro dia, após receber o Espírito Santo, eu era feliz, eu era alegre, eu era cheia, eu tinha paz. E conforme o Espírito Santo foi me preenchendo a cada dia mais, quanto mais eu buscava, quanto mais eu queria aquilo para mim, mais felicidade eu recebia e mais eu via beleza nas coisas, mais eu via a felicidade bem perto de mim, todos os dias. E quando eu tinha um problema, eu já não me isolava mais, eu já não queria ficar sozinha. Não, quando eu tinha um problema, eu falava, daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa, porque o Espírito Santo agora é a minha força. O Espírito Santo agora é a minha alegria. E eu sou grata a Deus por Ele ter me dado o Espírito Santo. Sou grata a Deus porque Ele habita dentro de mim. Pode vir o que for, que eu tenho paz. Pode vir o que for, que eu sou forte. Pode vir o que for, que eu sou alegre, não sou mais só. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, nós queremos falar, ensinar para você que sem o Espírito Santo é impossível a pessoa manter a sua fé no Senhor Jesus. Aliás, Paulo fala sobre isso. Quem não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor Jesus. Quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, estarei fazendo uma reunião e orando para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta aí, nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.